Olá, vamos continuar nossa aula sobre revoluções. Agora eu preciso falar do que é uma revolução em si. Falamos sobre a revolução agrícola, industrial e tecnológica. Mas afinal, o que é uma revolução? Uma revolução, o termo revolução é utilizado para designar uma transformação radical das estruturas sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. Basicamente é isso. Outros tipos de alteração podem ser chamados de reformas sociais ou mudanças parciais, mas revolução é algo muito particular. Tem uma cara. Não é qualquer mudança que é chamada de revolução. De acordo com o pensador italiano Umberto Melotti, que nasceu em 1940 e ainda está vivo, tanto o reformador quanto o revolucionário, eles almejam as mudanças sociais. Então, o reformador e o revolucionário estão almejando a mesma coisa, mudanças sociais. Entretanto, as mudanças propostas pelos reformadores não se contrapõem aos interesses das classes dominantes, podendo até serem utilizadas para consolidar a permanência das classes dominantes no poder. Isso é ruim. Já uma revolução, ela se opõe aos interesses da classe dominante, pois tem por objetivo tirá-los do poder. Preste atenção. Revolução é mudar o sistema como ele está. Eu estou falando de revolução social, no sentido de mudança mesmo, de mudança. Agora, Covid-19, a doença Covid-19, ela fez uma revolução. Por quê? Ela abrange o mundo inteiro, por isso o nome pandemia. Ela, ninguém do planeta está imune a essa doença, porque não tem uma vacina ainda. Ela impactou o comércio, impactou a economia, impactou a saúde, porque impactou o social, pessoas morrendo. Aqui no Brasil, nós não chegamos ao nível da pessoa morrer dentro de casa e não ter quem busque. Mas na Itália, nós vimos casos assim. No Equador, acho que é Equador. Lá vem eu com a minha memória. Não me lembro onde. Acho que é Equador. As pessoas, os mortos eram deixados na rua. Deixados na calçada e as pessoas gritando: ei, tira daqui, tá doido, deixando morto aqui na minha calçada. Porque sucumbiu, o sistema de funerária sucumbiu, então o trem ficou feio. Essa doença, ela trouxe uma mudança social por causa da abrangência dela, certo? Então, os reformadores, eles procuram alterar elementos não essenciais, reparando determinados problemas para garantir a manutenção da situação vigente. Então, a maioria dos políticos são reformadores. É aquela reforminha, sabe? Que não faz diferença nenhuma. Acho que nem esse tipo de político nós estamos tendo atualmente. As reformas ocorrem em muitos países sempre que se instala uma crise política ou econômica. O revolucionário, por sua vez, objetiva destruir o existente para reconstruir a sociedade em novas bases. O revolucionário, ele vai um pouco além, né? E como há sempre quem resista às transformações e quem lute por elas, pode-se dizer que analisar as mudanças sociais implica analisar conflitos. Então, sempre a sociologia vai analisar os conflitos gerados pelas mudanças e por quem não quer as mudanças, certo? Então, esse é o conceito da revolução na sociologia. Agora vamos continuar. Revoluções políticas clássicas. 3 grandes revoluções ocorreram no mundo ocidental nos séculos 17 e 18. Lideradas pela burguesia ascendente, nós já estudamos isso, né? Vocês já viram isso também em história, que a burguesia era tranquilinha lá, querendo só se dar bem, né? Depois ela toma sede de poder, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Francesa fazem parte dessas revoluções clássicas. Então vamos examinar a importância de cada uma delas. Vamos começar com a inglesa. A Revolução Inglesa foi um movimento que, em parte, dos senhores de terra e dos comerciantes, se insurgiu contra o poder absoluto do rei e dos seus associados, principalmente a nobreza e o clero,
que nada produziam. Eram uns... Sabe aquelas pessoas... ia falar gorda, mas não pode. Aquelas pessoas que só comem e dormem às custas de outras pessoas, eram esses, sabe? Eram os cleros e a nobreza, né? Coitado da galera mais de baixo lá na pirâmide, tinha que, suar para poder trazer o melhor pão, a melhor comida, a melhor veste para os bonitos. Quando eu digo trazer, não é que eles levavam, mas o trabalho dessas pessoas propiciavam a esses outros poucos terem esses privilégios. Então, iniciados em 1642, tinha como objetivo limitar e condicionar esse poder a determinadas funções, impedindo o controle do comércio, da indústria e a criação de impostos pelo rei sem autorização do parlamento. Após prolongado confronto civil, as forças políticas que lutavam contra o absolutismo derrubaram a monarquia em 1649 e proclamaram a república. Esse movimento tornou possível a eliminação dos últimos laços que prendiam os ingleses a uma sociedade feudal. Aí o que acontece? A monarquia foi restaurada. Foi restaurada quando? Em 1900, eu adoro 1900, né? Em 1660. E aí o que acontece? Mas o rei e os nobres não perderam a pose, não perderam os seus poderes que tinham. Aí o parlamento, que já havia adquirido força política, dividiu o poder com a monarquia. Pensa, gente, isso lembra, sabe o quê? Aqui no Brasil, quando os militares saíram do poder, mas não saíram. E aí eles governavam por trás do presidente que deveria ter sido eleito por voto popular. Aliás, que foi eleito por voto popular, mas os militares estavam ali, na surdina, governando junto. Certo? Aí o que acontece? Era o grande passo, isso, para que o mercantilismo se expandisse e, como consequência, o processo de industrialização se desenvolvesse a partir do século seguinte. O fundamental desse processo foi a implantação de uma série de direitos que hoje são considerados universais. Mas foi um movimento em um único país e alterou substancialmente a situação não apenas de uma sociedade. Foi momentaneamente ali só da sociedade, mas depois teve uma repercussão gigantesca. Então notem, o processo aconteceu num só lugar. Só que esse processo foi como uma chama, sabe? Que foi expandindo até chegar longe. Teve um impacto primariamente só naquela sociedade, mas depois expandiu. Vamos para a Revolução Americana. A Revolução Americana, ocorrida em 1776, eu estou indo na ordem cronológica, tá? Caracterizou-se por uma luta contra o colonialismo inglês. O movimento teve grande repercussão, principalmente nos países da América Latina. Por quê? Porque provocou o rompimento dos laços coloniais. Gente, isso é gigantesco, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Teve influência significativa também por pregar a liberdade individual como um dos pilares da sociedade que se formava na América do Norte. Pronto, vamos para a Revolução Francesa. A aula de hoje vai ser curtinha. A Revolução Francesa eclodiu em 1789 como um movimento contrário ao poder monárquico e aos resquícios do feudalismo na França. Por exemplo, foi um exemplo para a luta em várias nações do mundo ocidental contra os regimes absolutistas. Tá vendo? Foi um negócio isolado lá, mas que impactou o mundo. Todo mundo já estudou sobre a Revolução Francesa, porque ela tem um impacto grande. Algumas pessoas dizem que não, mas tem sim, um impacto gigantesco. Então, várias nações tiveram força para lutar contra os regimes absolutistas e pela eliminação da monarquia, que não era saudável. Era um negócio muito chato, sabe? De pagar tantos impostos, tantos tributos, e uma pessoa só governando, decidindo quem vive, quem morre, quem fica, quem vai. Nossa, não, realmente não é a melhor forma de governo, né?
Porque essas formas e sistemas de governo, monarquia, absolutismo, significavam opressão para a maioria da população. Significava que a população que ficava embaixo, que é a grande maioria, pagava muito caro as contas desse tipo de governo. Além disso, com a Revolução foi alterada profundamente a estrutura da propriedade rural, eliminando os entraves para o desenvolvimento de uma nova sociedade. Entretanto, o fato mais importante foi que os revolucionários lutaram em nome dos seres humanos, apesar de não incluir as mulheres. Olha o nível. Só que aí é que tá. É o começo. Eles estavam levantando uma bandeira a favor do ser humano. Aí talvez na cabecinha deles, a mulher tá inclusa, né? Mas não tinha nenhuma menção às mulheres, uma pena. Não só a dos franceses, né? Não só dos franceses. E não só dos franceses. O que transformou o movimento em paradigma das revoluções posteriores. Então, é a revolução mais famosa. Então, essa é a nossa aula. Curtíssima. 11 minutinhos. Comenta aí no vídeo que você assistiu, para eu não ficar no vácuo pensando, meu Deus, esse menino não assiste os vídeos. Eu esqueci de falar para comentar nos outros, mas por favor, comente na aula de artes, comente nos vídeos de sociologia também, tá bom? Beijos.